E aí, mulher, como é que tu tá? Conta aí as novidades. Como é que foi seu... Mentira! Meu Deus, quem? Azul, amarelo, preto, qual? 17, 18 anos, meu Deus. Eita. Mentira, skate, vixe, skate, vixe, skatista, vixe, rapaz. Ai, fala nada. Vixe, é meu. Como é que tu conseguiu? Então me passa aí o link do Face dele. Que mulher, esperar o quê? Oxi, mas rapaz, ficar esperando por enquanto que o meu tá Deus tá preparando. Eu tenho que aproveitar, né, mulher? Oxi, só uns picadinhos, depois tu vai ver. Me passa aí, tu tem o número dele? Demorou, tu tá esperando o quê? Era pra ter passado já, tá passando? Por passo, irmã, passa aí que tu vai ver. Ai. Ele é bonito, né? Sei. Não, meu filho, só de andar de skate, já tenho certeza que ele é estiloso. Então tá bom, mulher, depois eu te conto mais. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Érica Maria. Eu tava esses dias sem postar vídeos e hoje eu já venho entrando radical. Eu venho trazendo um novo quadro, o nome do quadro é Uma Palavra. Érica, o que é esse tal de uma palavra? Uma palavra. Eu vou ler uma palavra na Bíblia e eu vou começar a explanar, certo? Porque todo mundo sabe que o meu lema é cantar. O tema de hoje do quadro de uma palavra é ânsia. Então, o que acontece? Eu tava lendo vários livros, eu tenho esse livrinho aqui, ó. Concordância Bíblica Crescer. Eu não sei se ele ainda existe. Meu irmão deu pro meu pai e eu acabei pegando do meu pai e eu comecei a estudar. Então aqui tem estudos bíblicos, tá? Você começa a estudar por aqui. E foi assim que eu peguei. Aí eu peguei a palavra ansiedade, que eu descobri várias coisas e eu quero passar pra vocês. O que acontece? Eu vou explicar direitinho porque a ansiedade, ela pode te prejudicar na vida espiritual. Sabe o significado da ânsia? Ânsia significa mal-estar, agonia, desejo veemente e impaciência. Então, muitas vezes, a ansiedade, ela gera impaciência. Ah, Érica, por que você tá falando isso? Porque a ansiedade, ela prejudica na nossa vida espiritual e a gente vai olhar isso dentro da Bíblia. Mas a gente vai olhar dentro da Bíblia mesmo certas pessoas que andaram ansiosas, que tiveram suas ânsias e acabaram se prejudicando. Já viu aquele lema? Você tá colocando a carroça na frente dos bois. Então é assim, às vezes a gente é tão impaciente, às vezes a gente somos tão ansiosos que acabamos quebrando a cara, certo? Uma vez eu tava, tipo, numa prova, na sala de aula. Eu tava tão ansioso pra acabar e, tipo, achei fácil, né? Porque eu tava revisando isso o bimestre inteiro, então eu achei fácil. Eu falei, eu vou tirar uma boa nota. E isso era em quê? Em química, cara. Aí eu tá lá, confiante. Aí eu peguei, respondi tudinho e fui embora, porque eu tava ansiosa, sabe? Que eu não sei o que ia ter aqui em casa. Só que eu tava muito ansiosa pra vir pra aqui pra casa. Aí quando eu fui olhar minha nota no dia seguinte, cara, eu tinha tirado 2. Você sabe o que é 2 em química? Você não sabe o que é 2 em química. Então o que acontece? Eu acabei gerando ansiedade, eu tava impaciente, então eu acabei quebrando a cara. Eu acredito que a paciência, ela é um dom. Sabe por quê? Porque as pessoas, ela tá passando na prova, mas ela não tem paciência de passar por aquilo, não tem paciência de esperar a vitória. Então ela acaba se desviando do caminho do Senhor, acaba enfraquecendo sua fé por ela não ter paciência. Então isso prejudica demais a nossa fé. Eu tenho amigos, né? Eu tenho um amigo que ele sempre fica ansioso em esperar a amada. Ah, minha namorada não vem, Jesus não manda a namorada, Jesus não manda a minha esposa. Então ele acaba sendo impaciente, ele acaba sendo, sabe, até aquela ansiedade. E às vezes a gente quebra a cara por isso. Por isso que eu digo que paciência, ela é um dom de Deus. E eu vou mostrar pra vocês que a impaciência, ela te prejudica sim na vida espiritual. Vamos lá. Ó, eu vou ler aqui em 1 Pedro
5:7 fala assim: entregue toda a vossa preocupação a Deus, pois Ele cuida de vocês. Na minha tradução é desse jeito, mas nas Bíblias normais são assim: entregue a Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Opa, o que ela quer dizer? Já tá falando aqui de ansiedade, já tá falando que o cristão, não só o cristão, mas tá falando que o ser humano, ele tem ansiedade. Quando Deus fala na palavra dele assim, Mateus 25, fala assim: por isso digo a vocês, não andeis ansiosos pela vossa vida, o quanto comer, o que haverá de beber e o que vestir. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, gente, só para vocês entenderem o quanto a ânsia, ela te prejudica, como eu tinha dito. Vamos dar um exemplo, você pede um emprego pra Deus, você pede um emprego pra Deus, aí fala: Deus, eu quero um emprego, eu quero que eu ganhe muito dinheiro e tal, eu quero que... Você pediu pra Deus, certo? Aí Deus vai lá e te abre a porta. Aí você não vai pra igreja mais, porque você está se dedicando o que Deus lhe entregou, tá vendo? Às vezes, gente, a gente não tem nem sabedoria no que pedir pra Deus. Às vezes a gente nem sabe saber pedir pra Deus. Por quê? Porque o que acontece? Aí você está faltando nos domingos na igreja. Aí seu pastor te pergunta: por que você está faltando no domingo para a igreja? É porque eu tô trabalhando, mas foi Deus que me deu o trabalho. Mas foi o quê? Claro que ele te deu, você pediu. O bater na porta, ele abrirá, certo? Mas às vezes você não sabe pedir. Você chega e pedir: pai, eu quero um emprego porque eu estou precisando, mas que não venha atrapalhar a tua obra, não é assim? Aí o que acontece? Você quebra a cara. Tá vendo? Você quebra a cara. O que eu tinha dito, você coloca o quê? A carroça na frente dos bois e não espera o tempo de Deus na sua vida, não é verdade? Você não acaba tendo paciência para esperar, né? E na palavra de Deus fala que ter paciência, porque tudo tem o seu tempo, gente. Tá vendo que uma coisa se liga à outra? A impaciência, a ânsia gera tanta coisa, entendeu? E não só espiritual, mas se você olhar pro físico, ela te gera ansiedade, ansiedade você fica o quê? Você fica já nervosa, seu coração começa a bater forte, né? Você começa a ficar preocupada. E eu vou te mostrar. Aí depois, terminando aqui a minha história, aí você fala: uai, pai, eu te pedi um emprego, você abriu a porta pra mim, depois começa a questionar com Deus, né? Eu te pedi um emprego, você abriu a porta pra mim. Eu tô morrendo espiritualmente? Como assim? Você não tem que colocar a culpa em Deus. Tá vendo que a gente não consegue entender? A gente fica tão ansioso pra ter algo, a gente fica tão preocupado pra ter algo, a gente fica tão impaciente pra ter algo, porque no final, quando você quebra a cara, você não consegue entender. Já pensou nisso? Tipo, eu tô namorando. Eu tô solteira, né? Eu tô solteira. Aí eu tô pedindo um namorado. Aí Deus vai. Aí eu fico chorando: ô pai, me dá um namorado. Eu não aguento mais ficar sozinha. Eu não aguento. Aí Deus vai lá, pá, te dá um namorado. Aí depois o namorado começa a te xingar, o namorado começa a pisar em você, o namorado não faz nada que você quer. Aí você fica sem entender. Uai, pai, eu pedi pra Deus um namorado, o Senhor me concedeu um namorado, mas só que ele não é a pessoa certa pra mim. Tá vendo? Aí você começa a questionar com Deus. Às vezes a gente, sem perceber, a gente começa a julgar a Deus, né? Então, assim, a gente tem que olhar pra si mesmo. A gente tem que ver o que a gente pediu para depois começar a questionar com Deus. E a gente acaba sem entender. Aí a gente acaba sem entender o que Deus queria. Talvez o homem que ele quer não seja aquele, mas você pediu tanto, você chorou tanto, você se humilhou tanto, você às vezes você ameaça Deus sem perceber, entendeu? Se você não me dá, eu vou sair do caminho do Senhor. Com você, ele é Deus, e sem você, ele continua sendo Deus. E eu vou mostrar pra você o quanto a ansiedade, ela faz com que a gente quebre a cara e faz com que a gente não entenda. Quer ver? Em Lucas 2:48, na minha tradução fala assim: quando os pais vieram ao menino, também ficaram ansiosos e disse à sua mãe: meu filho, por que você fez isso conosco? Eu e seu pai estavam muito ansiosos, muito aflitos à sua procura. E Jesus respondeu e disse: porque vocês estavam ansiosos, porque vocês estavam à minha procura. Não sabia que eu estava fazendo
Não sabia que eu estava fazendo os negócios de meu pai? Ou seja, naquele meio da multidão, Jesus ele acabou se afastando dos seus pais, né? Porque ele estava aqui pregando a palavra do Senhor. Aí quando Maria e José chegou aflito, meu filho, onde que você estava? Nós estávamos ansiosos, nós estávamos preocupados. Tá vendo que a ânsia, ela gera preocupação? Aí ele falou assim, né? Nós estávamos ansiosos, nós estávamos preocupados. Mas Jesus Cristo lhe deu uma resposta. Por que ainda estávamos preocupados? Você não sabia que eu estava fazendo os negócios do meu pai? Ou seja, eu estava pregando a palavra do Senhor. Eu estava pregando o amor. Tá vendo? E o mais lindo, só pra complementar aqui no que eu quero pra vocês entenderem. E no versículo seguinte fala assim: e eles não compreenderam a palavra que ele tinha dito. Tá vendo? Ele não compreendeu. O pai de Jesus, o pai e a mãe não compreenderam o que Jesus tinha dito. Tá vendo como a palavra de Deus é tão linda, gente? Tão linda. E olha, não é só essa palavra, não. Lá, eu esqueci o livro agora, mas quando Moisés, ele tava dando recados de Deus, depois se você quiser procurar, eu posso colocar nos comentários, quando Moisés estava entregando recados de Deus, eles estavam muito aflitos, eles estavam muito ansiosos, o que Deus queria lhe dizer. E no final, quando você lê o trajeto todinho, e no final vai estar escrito, eles não compreenderam o que Deus queria lhe dizer. Tá vendo? Não compreendeu a mensagem. A gente acaba sendo tão ansiosos, acaba sendo tão preocupados com as coisas que quando acontece a gente pede, aí quando acontece nós quebra a cara, a gente fica sem entender. E se você olhar a Bíblia, tem várias situações em que as pessoas e que os servos do Senhor estavam ansiosos. Olha, lá em Lucas 10, 41 fala assim: aí o Senhor respondeu, mas se você olhar você vai saber por que isso aconteceu. Então o Senhor respondeu: Marta, Marta, por que você andaste tão preocupada? A ansiedade, ela gera o quê? Preocupação, tá? Na minha tradução diz assim: Marta, Marta, por que você está tão preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária? O ser humano, ele tem essa capacidade de sim, de se preocupar com várias coisas ao mesmo tempo. Não é verdade? E vamos terminar aqui. E Maria escolheu a melhor de todas, e essa ninguém vai tomar dela. E se vocês conhecem essa história, é a história que Jesus vai visitar Maria e Marta, né? Aí a outra acaba servindo, a outra não está sendo reconhecida e gera um monte de quê? De ansiedade, gera impaciência, gera aflição, gera preocupação. Então, gente, ansiedade, ela prejudica sim a nossa vida espiritual. A gente anda tão ansiosos que a gente às vezes perde a fé, sabia? E eu vou dar outro exemplo também, que fica lá em Salmos, é a oração da ansiedade. Então, gente, existe vários conflitos, existe várias situações que a gente se torna ansiosos. E eu digo a vocês, entregue sua ânsia a Deus, pois Ele providenciará. É isso aí, pessoal. Não andeis ansiosos para o que comer, do que vestir, do que beber. Não andeis ansiosos, porque Deus, Ele providenciará. E é essa palavra que eu deixo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e parem de se preocupar à toa, tá? Porque a nossa vida aqui é passageira. Se preocupa com o reino do céu, porque o reino do céu é em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Amiga, mulher, tu não sabe o que aconteceu, mulher, tu não sabe. Eu tenho que te contar. Eu tô aqui, meu Deus, eu tenho que chorar aos prontos. Eu não sei mais o que fazer. Mulher, não tem ele, mulher, o menino me arranjou. Eu não tava mandando uns prints pra tu, dizendo que ele tava me amando, falando que me amava, falando que gostava de mim e tal, né? Eu não tava mandando os vídeos pra tu, mulher, os prints, porque tu sabe, né? Agora, eu vou te mandar, mulher, agora a nossa conversa. Agora ele falou assim: eu não gosto porque eu gostei de você, porque eu tava, na época que tu veio me conhecer, eu tava namorando e a mulher não tinha falado isso pra mim, não, mulher, eu tô desesperada. Mulher,